Bom dia, tarde ou noite, aqui é o Raimundo Espectro e hoje a gente vai fazer um resuminho de como foi esse primeiro semestre aqui do canal. Não sei quanto tempo vai demorar esse vídeo, mas como eu tô numa vibe de falar muito, pode ser que demore, então sentem aí, peguem um café, um chá, sei lá, cerveja, se você gostar de cerveja. Pode falar que pode pegar cerveja aqui no YouTube, não sabemos, vamos descobrindo aos poucos. Depois da vinheta. Enchanté. Bom, galera, esse primeiro semestre eu fiz muito menos vídeos do que eu gostaria de ter feito. Enfim, tive um zilhão de problemas na vida real. E é isso. Vamos falar um pouquinho deles, falar de mais ou menos como tá, também o panorama de vídeos que eu pretendo fazer no futuro. Sei lá, achei divertido falar sobre isso com alguém. Bom, em 9 de janeiro teve o Godzilla Minus One, que eu assisti nos cinemas. E eu fiquei muita vontade de assistir em dezembro ainda. Quando ficou pouco tempo no cinema. E eu lembro que na sessão que eu assisti, diga-se de passagem, só tinha tipo eu e as pessoas que foram comigo. E depois, acho que depois chegou mais um casal. Ou um cara e outro cara, que podiam ser um casal, não sei. Enfim, tinha pouquíssima gente. Deu pra gente ficar zoando, correndo de um lado pro outro dentro do cinema, pra vocês terem noção. Eu gostei muito do filme e o trailer já tinha chamado muito a minha atenção e por isso eu queria ver. Eu destaquei isso no vídeo que eu fiz, posteriormente a gente vai falar rapidinho dele, que foi o de cinema de 2023, que pra mim é muito difícil no cinema. Atualmente eu tô numa fase meio mão de vaca. Todo mundo tá, né? E então, pra eu ir no cinema é muito difícil. Tem o transporte, que aqui na minha cidade tá tipo R$4 uma passagem de ônibus. Tem o valor do ingresso que eu pago inteira já há muito tempo. Faz um bom tempo que eu não sou mais estudante de nada. E se quiser comer alguma coisa, e aí o dinheiro vai lá pra cima. Supondo que a gente meta aí por baixo uns R$30, R$40, tu já paga um serviço de streaming pra assistir filme o mês todo, no mínimo. E tu ainda tem dinheiro pra comprar pipoca, sorvete e o que quiser pra te comer em casa. É o nível que tá de diferença. Quer dizer, olha a quantidade de coisa que você deixa de usar o dinheiro pra ir uma vez no cinema. Tá muito difícil pra pessoas normais como eu, então o cinema verdadeiro, né, vamos dizer assim, o cinema de ir numa sala grande, assistir com outras pessoas, meio que tá morto pra mim. Eu basicamente só assisto cinema em casa, como diria o SBT lá nos anos 90, 2000. E aí os serviços de streaming estão aí para isso. Tem uns que estão tipo R$10 e tem um catálogo até bom de filmes. Então, e assim, mensalmente, R$10 por mês, tu pode passar toda noite assistindo um filme diferente. Se você tiver saco, né? Enfim, mas voltando ao ponto de parar de reclamar de cinema e falar rapidinho do filme. Foi um dos filmes que eu mais gostei ano passado. Tranquilamente foi o filme que eu mais gostei ano passado. Mas também foi um dos filmes que eu mais gostei, assim, em geral mesmo, dos últimos tempos, porque eu acho que, apesar de você ver que tava faltando dinheiro em algumas cenas, a forma como eles estruturaram a história fizeram com que o Godzilla se mostrasse uma ameaça até que grande, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que focava nos personagens humanos, e os personagens humanos eram interessantes, que é uma coisa que é difícil pro Godzilla, e inclusive o Godzilla ocidental, porque temos essa diferença, né? Tem os filmes que são produzidos no Japão, o Minus One é o japonês, e tem esses que são produzidos aqui no Ocidente, aqui para os Estados Unidos, etc. Hollywood, no caso. Que seriam esses que são os blockbusters que vão aparecer direto no cinema e vai ter toda aquela pompa de gente indo assistir. Eu realmente não tenho muito interesse nesses. Os trailers não me chamam a atenção, parece que é só a preocupação, são os efeitos especiais mesmo. E é isso aí. Mas foi bom ter algumas memórias. É engraçado que eu não lembro de ter assistido inteiro um filme de Godzilla, mas se me mostrar o monstro, eu sei qual é, eu sei que é o King Ghidorah, o King não sei o que, o Rodan, etc. E é devido à importância do Godzilla pra cultura pop, né? Então eu fiquei muito feliz de ver esse filme sendo aclamado também pela crítica. Não sou crítico, não me importo tanto com a opinião do crítico, mas a gente sabe que para um filme isso é muito importante, e até recebendo algum reconhecimento em premiações, né, ao redor do mundo. Então que bom, eu gostei muito do filme e fiquei feliz de ter feito um vídeo. E aí,
em 22 de fevereiro e 7 de março. Vejam a distância de um vídeo pro outro que tá rolando aqui no canal. Foram 2 retrospectivas, uma de séries de 2023 e uma de cinema de 2023. Eu não vou fazer a retrospectiva da retrospectiva, que nem faz sentido, né? Então vão lá, assistam. Vou ver se eu ponho o link em algum lugar aqui. E é isso. São as séries e filmes que eu assisti em 2023. E não são os melhores que eu assisti. Porque nessa nossa vida agitada, né? A gente não vive só de assistir série, nem vive só de assistir filme. Foram todos os que eu assisti. Então tem série horrível que eu assisti a maior parte. Tem filme horrível que eu assisti e que eu comento. Os filmes, as séries não. As séries eu acho que eu fiz uma que eu gostei, uma que eu não gostei. Uma que eu gostei, uma que eu não gostei. Ou uma que eu recomendo, uma que eu não recomendo. Já os filmes, se eu não me engano, estão em ordem crescente. Do que eu menos gostei pro que eu mais gostei. É isso. Então, em 18 de março, finalmente, a gente voltou a falar de South Park aqui no canal. Já tinha 2 vídeos de South Park aqui. Um é da... Eu posso ter errado o número, mas eu acho que é da 24ª temporada. Ah, não vou lembrar. Enfim, de uma temporada inteira que teve no início de 2023. E do especial que teve em 2023. O primeiro especial tinha sido aquele sobre o Panderverso, que eu não sei como ficou aqui na tradução brasileira, mas basicamente é zoando a lacração no mundo do entretenimento de Hollywood. E aí você tem toda aquela visão caricata que só o South Park nos traz em relação a isso, principalmente em relação ao Star Wars e a Disney, que é onde a gente tá tendo mais essas reclamações e é onde tá mais engraçado, né? Essa cultura aí woke, vamos falar assim. Mas é interessante também de destacar que de uns tempos pra cá o South Park tem ficado mais legal, pelo menos pra mim, nessa seara aí dos especiais do que dos episódios mesmo. Inclusive a temporada atual do South Park eu ainda não fiz vídeo, mas vai rolar, tá? Eu tô até pensando em reassistir a temporada, fazer o vídeo. E ainda tô atrasado em um outro especial, porque o desse ano foi o Cred, né? Que é um especial sobre essa indústria. Antes foi da indústria de entretenimento e a lacração. Agora foi sobre digital influencers e como nos Estados Unidos eles estão virando uma coisa muito absurda, muito exagerada e principalmente afetando muito a vida de crianças. E o Cred é baseado numa bebida chamada Prime, que quem criou foi eu acho que é o Logan Paul o nome dele, que é um influencer que já tem um bom tempo aí fazendo sucesso no YouTube e tudo mais, riquíssimo e que tá envolvido com umas coisas bem estranhas se você for parar e pesquisar a vida dele. Só que aí dentro você tem também, falando de OnlyFans, essas coisas, né? De como tá uma coisa muito nebulosa a forma que as pessoas estão usando a internet e como isso tá afetando a sociedade. Só que nessa parte do digital influencer coincidiu de ter sido lançado no Brasil 2 dias, se eu não me engano, depois de quando teve aquele caso da moça que foi usada como fake news lá aqueles perfis ridículos de fofoca estilo Choquei. Não foi só a Choquei que fez isso, foi outro perfil. Só que aos poucos as pessoas foram percebendo que esses perfis eles são parte. Existe vamos dizer assim, uma empresa guarda-chuva que meio que oficializa, toma conta de todos eles de forma empresarial. Então é por isso que às vezes o que acontece em um vai sendo replicado por outros. Uma ideia que um tem vai sendo replicado por outros. Um apoio, seja a uma marca ou a um político, vai sendo replicado por todos esses perfis parecidos. Foi o que aconteceu com o caso dessa moça, que envolvia um famoso digital influencer, comediante, ator, enfim. Não vamos mais falar sobre isso e vamos deixar a coitada da moça descansar em paz, né? Não vamos fazer que nem esses perfis de fofoca que vocês tanto amam. Enfim, tá faltando... Vamos ter nesse canal, sim, em algum momento. É que ainda não consegui assistir o último especial do South Park, que foi sobre o Ozempic. Vai ser engraçado. E é sobre... Aí já de novo. A gente tá tendo um tema aqui em South Park. Você teve primeiro lá no Lacraverso, vamos chamar assim, essa ideia de empresas estarem preocupadas demais com representatividade, etc., ao mesmo tempo que a pessoa comum, o cidadão comum lá dos Estados Unidos, está meio perdido no tempo e espaço, não sabe o que está fazendo. E aí você fala, representatividade para quê? Aí depois você tem esse aí que era o Cred, que era sobre os digital influencers,
Que aí você para e pensa, mas como eles são capazes de influenciar alguém se eles vivem uma vida totalmente alheia da sociedade? E como que crianças vão entender que existe uma diferença muito grande entre o que se mostra aqui na tela do YouTube, assim como na nossa época era a televisão? Como a criança vai entender que o YouTube, que por mais que pareça que é vida real mais do que a TV, ele não é. Ele é preparado, existe toda uma ideia por trás de você manipular as pessoas para consumir produtos, etc. E aí agora você tem o 12 em Pique, que provavelmente vai tratar da ideia de você influenciar as pessoas a emagrecer demais ou emagrecer de forma não saudável. E talvez sobre para alguns digital influencers que a moda, meio que já tá saindo de moda, pelo menos aqui no Brasil, era de dizer que, mas tudo bem ser gordo, tudo bem tá muito acima do peso. Gente, não tá tudo bem, tá muito acima do peso. Tá tudo bem ter sobrepeso, mas quando começa a afetar a sua saúde, vai afetar a sua saúde mais cedo ou mais tarde, não é bom. Então provavelmente vai sobrar pra essas pessoas. Eu tô esperando ter um tempinho aí na minha agenda, vamos dizer assim, pra assistir. E é isso. South Park, ele tem altos e baixos, tem momentos engraçados e desengraçados, mas uma coisa que a gente não pode dizer é que ele não trai a forma como ele conseguiu obter o seu sucesso. Que é essa coisa debochada, esse ataque, às vezes pode ser considerado injusto por algumas pessoas, mas é um ataque a praticamente todo mundo que eles podem imaginar. Depois do South Park, a gente falou de Scott Pilgrim, o gibi. Então, gente, eu tô pensando em fazer um grande sequência, uma série de vídeos de Scott Pilgrim, inspirado por causa daquela minissérie animada que teve na Netflix ano passado e que teve vídeo no canal ano passado. E aí eu falei, por que eu não aproveito nesse estirão, né, e vou fazendo vídeos sobre Scott Pilgrim até tudo que eu consumi da série, né, da franquia. E é isso. Estamos no volume 1. Vai sair o mais rápido possível, porque deu uma preguicinha, mas vai sair do volume 2 e o volume 3 dos quadrinhos. Depois dos quadrinhos é bem provável que eu vá para o filme. E por fim eu fale do jogo, porque sim, o jogo do Scott Pilgrim, ele é bem interessante. Ele passou inclusive um tempo sem poder ser comprado, ele é basicamente só digital. E aí recentemente voltou à tona e eu consegui uma cópia, então... daqui a pouco vou voltar a jogar. É bom lembrar porque eu falava mais de games aqui no canal, mas enfim, deu uma preguiça. E game, tu tem que ter toda uma dificuldade pra gravar o que tu tá jogando na TV, no computador. E aí você precisa ter um computador melhorzinho, enfim. Mas vamos voltar a falar de videogames aqui. Se você gosta de videogame, não me abandone. E aí em 16 de maio voltamos também a fazer outra coisa que fizemos anteriormente aqui no canal. Eu tava com muita saudade, que é falar de livros. Gosto também bastante de ler, e eu tô falando de literatura mais do que livros técnicos, tá? E eu sempre gostei mesmo, desde criança. Como eu já disse aqui, eu sempre fui meio introvertido, e o introvertido ele vai se apegar a isso para se divertir. Normal. E eu decidi voltar falando das Mil e Uma Noites. Já teve o primeiro vídeo, o segundo vídeo está já, os ingredientes já estão prontos, tô pra ir botar no forno pra produzir. E eu vou tentar falar o máximo que eu puder. Não noite por noite, mas historinha por historinha. O que acontece? Como vocês vendo o vídeo vão perceber. Principalmente o segundo vídeo, tá? O primeiro vídeo é o prólogo, antes da Sherazade propriamente dita começar a contar as histórias dela. Então, o que acontece nas Mil e Uma Noites é que você vai ter uma história. Ela basicamente é assim. Ela vai começar a contar a história. O mercador foi lá, encontrou uma mulher na rua e ela pediu pra carregar um vaso. Aí depois ele leva o vaso pra casa dela. Lá na casa ele conhece as irmãs dela. E aí a irmã dela conta a história de quando ela conheceu um pescador, etc. E aí o pescador... Ou seja, cada pessoa vai contando uma história, que vai contando uma história dentro de uma história maior. Então o que eu estou tentando fazer é contar história por história. Nesse segundo... vai ser o teste de fogo desse vídeo, porque eu quero ver se vai ficar entendível, vai ficar possível de entender o que eu tô tentando fazer, que é contar história por história. Porque, como eu disse, essas histórias vão estar dentro de uma história principal, que é como a Sherazade conta a história nessa tentativa bem sucedida dela, né, de enganar o rei Shahryar, qual é a lógica da historinha. A Sherazade e a Dinazade têm esse planinho, porque o Shahryar é um rei misógino e ele tem ódio das mulheres porque ele foi muito corno. E
ele decide que vai casar com uma mulher toda noite e no dia seguinte vai matá-la, e aí vai ficar fazendo isso. Casa com a mulher, depois mata. Casa, depois mata. E aí tava ficando uma situação deplorável, e aí a Sherazade, que é muito inteligente, bola esse plano com a irmã dela de, na noite de núpcias, casar com o Shahryar. E na noite de núpcia, a Dinazarde, que é a irmã menor, chega pra ela e pede pra que ela lhe conte uma história, que são das histórias que ela contava. E aí ela começa a contar a história, só que ela sempre deixa a história faltando um pedaço, ou seja, num cliffhanger, vamos dizer assim, num suspense. E aí, a partir daí, ela fala: mas infelizmente não vou poder contar a minha história, pois vou morrer. Será que o rei me permite continuar essa história? E aí o rei fala: não, claro que eu permito, amanhã você continua a sua história. E aí, várias e várias noites, ela impede o assassinato dessas mulheres. Então, só que essas histórias, elas são bem ricas, porque elas são, assim, elas não são de uma mesma fonte. É isso que é muito importante entender. E o livro deixa claro logo no início. É um livro muito voltado também para quem gosta de estudar literatura e para quem estuda árabe, né? Não é o meu caso, nenhuma das duas coisas, mas só dizendo, caso você se interesse, essa é a minha edição. Então ele vai explicar que essas histórias, elas vêm de diversos pergaminhos diferentes, escritos por pessoas, obviamente, diferentes, em eras diferentes da história de vários países, várias nações dessa região lá das Arábias. Então, é bem interessante você ver essas histórias. Elas vão ter um caráter místico, um caráter pedagógico também, e muita preocupação em mostrar esse lado mais, não digo podre, mas assim, mais suspeito da alma humana. Então tá sendo bem legal, e é muito bom você ver o quanto de influência essas histórias, mesmo que indiretamente, trazem na cultura pop atual, tá? Nesse primeiro vídeo, que é o que eu tô falando, eu já faço um comentáriozinho mostrando que a ideia do gênio, dos djinns, tem herdado muito das histórias das Mil e Uma Noites, que óbvio vem da religião islâmica, tá? É de onde vem a ideia dos gênios. É de lá, mas nas Mil e Uma Noites você vai ver esses personagens sobrenaturais sendo usados das mais diversas formas, e que vai influenciar as histórias atuais, as histórias, vamos dizer assim, não religiosas atuais, tá? Fantasiosas. Continuando, tivemos o X-Men 97, que foi uma animação da Marvel, que assim, não fez o sucesso de quantidade de pessoas assistindo, mas fez o sucesso entre os fãs da Marvel. Eu acho que a maioria esmagadora gostou. É um desenho que, na minha opinião, ficou bem feito. A história ficou legal. Eu gostei da forma como algumas coisas foram adaptadas. Porém, eu não gostei que eles condensaram muito história. Nesse vídeo que eu sugiro que vocês assistam, ele é longo, mas faz sentido ser longo. Eu vou fazendo um mini paralelo para entenderem que saga foi usada para fazer tal episódio, tal cena, tal personagem, de onde vem. Então eu vou fazendo isso paralelamente. Eu mostro alguns dos gibis que eu tenho. Eu tenho muitos gibis dos X-Men aqui. E é bem interessante fazer esse paralelo. Vão lá, assistam e comentem. A minha única grande crítica eu faço no vídeo, mas eu percebi que eu nem peguei tanto no pé. Eu acho que eu ainda estava muito maravilhado, porque eu realmente gostei do desenho. Eu não estava esperando que o desenho fosse ser bom. Falo mesmo. Foi que os vilões foram muito subutilizados. E no caso dos vilões, eu tô falando dos vilões mutantes. Porque o que acontece? Nos X-Men você tem os vilões que são os humanos, que 99,9% vão ser vilões por questões de preconceito. E tem os vilões mutantes. Por exemplo, a Irmandade de Mutantes, a Mística, o Apocalipse, enfim. Então o único que aparece fazendo algo minimamente que lembra vilania vai ser o Magneto. Você vai ver um ou outro dos vilões aparecendo ou como cameo, ou como tendo uma participação que não tá incluindo vilania, às vezes nem usando os poderes. E eu achei isso muito paia, porque, gente, para pensar, a própria abertura, quando você vê a cena final, e a cena que mais lembra, todo mundo se lembra, é dos... Não é nem a cena final, é o início, né? É a primeira cena e a última, se eu não me engano. Não, tô falando muita besteira. A primeira cena é o jato, né? E a Tempestade e a Vampira voando e eles correndo. Mas aí a última cena que tem aquela apoteose, é o quê? O Magneto de um lado, o Xavier do outro, e os mutantes dos X-Men correndo
pra ir pro soco com os mutantes que são malignos na história. Cadê os mutantes malignos? Vocês usam essa mesma cena em todas as aberturas de todos os episódios pra não ter esse conflito. Não teve. Ah, você quer porradinha de homem? É isso mesmo. Cadê o, sei lá, mano, Dente de Sabre? Cadê a Lady Deathstrike? Cadê o Pyro? O Blob? Já falei da Mística. O Clube do Inferno até aparece, mas como eu disse, é um cameo e eles são totalmente assim. Por exemplo, a Emma Frost, que é a Rainha Branca, ela é colocada... Olha que coisa bizarra. Eles colocam ela na abertura, correndo no lado dos vilões, sendo que nessa fase que eles estão adaptando, ela já tá deixando a vilania de lado. Hoje em dia, a Emma Frost é uma super-heroína. E é isso. Estranho, eu achei estranho. Eu entendo que eles, claro, fizeram a abertura igual pra mostrar continuidade com a série lá dos anos 90 mesmo, a série verdadeira. Verdadeira não, original, desculpa. Mas você tem uma mudança de tom muito grande e as pessoas fingiram que não era com elas. Ah, mas o Magneto tá... Não, o Magneto tá diferente. A adaptação mesmo do julgamento do Magneto tá totalmente diferente do que é dos quadrinhos. Não sei se o seu influenciador digital, parafraseando o South Park, seu influenciador digital favorito, lhe disse isso. Mas eles deturparam totalmente o que acontece no julgamento do Magneto. Eu usei a palavra errada. Eles não deturparam. Eles fizeram uma adaptação baseada na história que eles queriam contar. Isso é normal. Não quer dizer também que isso não é ruim. Você pode gostar muito mais dessa forma do que da forma que foi anteriormente nos quadrinhos lá dos anos 80 e 90. Mas onde eu quero chegar? Nos quadrinhos, e esse é só a pontinha do iceberg, eu vou falar só pra exemplificar, pra aí a gente não ficar 200 anos aqui, né? 200 anos nessa mini retrospectiva. Nessa história do julgamento do Magneto, não só o Magneto se mostra, ele se defende sim, mas ele se mostra arrependido das coisas que ele fez. Não vai acontecer isso no desenho. Além dele não se mostrar arrependido, no desenho eles aproveitam pra colocar um vilão que eu esqueci o nome agora, que aparece nos quadrinhos também, mas não nessa cena, pra atacar os mutantes. É um humano que se especializa em atacar os mutantes e aí ele usa a arma pra tirar os poderes da tempestade. Nos quadrinhos não acontece isso. Quem ataca são mutantes. Inclusive a corporação Fenris, eu esqueci, enfim, são dois irmãos gêmeos que atacam são um dos mutantes que atacam o julgamento na hora. Então são os mutantes que ficam com raiva. Não são os humanos preconceituosos. Então ele mudou totalmente a história porque tinha esse arco maior que ele queria contar. Um arco que pra mim assim, ficou bom, mas ele tem muitas falhas pra mim. O ponto alto pra mim do desenho com certeza foi Genosha, porque não é assim que é mostrado nos quadrinhos. Nos quadrinhos é uma coisa distante, os X-Men são bem distantes da Genosha nesse momento. Genosha vai aparecer de diversas formas nas histórias dos X-Men antes e depois desse evento. Só que durante essa chacina, esse massacre, esse genocídio que tem, os X-Men não estão exatamente lá. Quem tá é o Magneto não tá super poderoso daquela forma, ele tá bem fraco. Tá a Emma Frost, tá assim, então eles estão... É uma coisa que acontece muito de repente. E, de novo, não foi da forma como foi contado. Não foi simplesmente os humanos com o Bastion que fizeram isso acontecer. Quem fez foi a Cassandra Nova, que é uma irmã gêmea maligna do Professor Xavier. Uma história bem complicadinha. Ou seja, você vê que você pega a história A e você quer contar a história B e você usa elementos da história A para contar essa história B. Não necessariamente vai ficar ruim. Eu achei que ficou bom. Mas é bom a gente ter em mente que isso mudou muita coisa. Porque às vezes você tem essa discussão, e eu talvez fale sobre isso aqui eventualmente numa série de vídeos que eu tô pensando em fazer. Notem, eu faço 1 zilhão de projetos pra no final eu não resolver nenhum. Porque o meu projeto do 007, em que eu assisto todos os filmes, tá no espaço. Tá lá no Foguete da Morte, porque eu parei no segundo, se eu não me engano, e faltam mais de 20 filmes. Enfim. No caso dos X-Men, eu até tenho essa ideia de fazer uma série de vídeos de contrapontos, o pensamento A versus o pensamento B, que esteja rolando uma polêmica. E uma polêmica que eu vi muito tímida, mas que eu achei verdadeiramente interessante é essa. Gente que tá gostando, idolatrando, endeusando, dizendo: ah, esses são os X-Men que eu conheço. Quando, na verdade, se você for assistir, você vai olhar e falar assim: tá, mas não é essa história, não foi assim que aconteceu. Os personagens não deveriam estar fazendo isso. Mas deixa estar. E por fim, mas não menos importante, teve o documentário da Escola Base.
Falar do documentário me lembrou uma coisa. Quando eu tava fazendo aqueles 2 de retrospectiva de série, de filme, eu pensei em fazer também uma retrospectiva de animação e de documentários, mas acabou não rolando. Esse ano eu vou me esforçar pra tentar fazer. Eu assisto muito documentário, eu sou meio viciado, principalmente se for sobre crime. Hoje em dia tá em voga, né, esqueci o nome. True Crime, né? Tá em voga esse tipo de documentário, mas eu gosto tanto de crime quanto de história. Eu já assisti o do Alexandre, por exemplo, na Netflix, e eu evitei fazer. E o da Rainha Ginga também. Da Cleópatra, não tive estômago. E eu evitei fazer porque tinha muita coisa negativa na minha mente e eu ia meter o pau. Talvez eu faça agora, reassista um pouco e faça agora sendo mais bacaninha, porque eu também não quero espalhar muita negatividade. Assisti o da Nickelodeon também, que eu não achei um bom documentário, apesar do assunto ser interessantíssimo, sobre meio que os predadores sexuais que rondavam o lugar lá nos programas infantis da casa, e que talvez até você tenha assistido algum deles. Eu tenho muita memória do Kenan e Kel, do documentário que mostrou. Os outros nem tanto. Vou ter memória do iCarly e do Brilhante Vitória, né? Mas eu não assistia mais. Eu lembro porque eu estava na faculdade, voltava da universidade e às vezes passava por algum lugar que estava passando, eu chegava em casa, ligava a TV e estava passando um pedacinho. Essa é a minha memória desse. Eu tenho mais memória lá do Disney Channel, que tinha Visões da Raven, essas coisas. Enfim, onde eu quero chegar? Vamos falar mais de documentários aqui. De alguma forma eu vou dar um jeito. E meu sonho é falar caso por caso desse novo Linha Direta, que eu estou amando esse programa, gente. Passa na Globo, né? Como vocês sabem, mas eu assisto depois no Globoplay mesmo, porque imagine, pleno ano de 2000x, viver é quase como estar em um videogame. Você vai parar. Ai não, está na hora de eu sentar na frente da TV e assistir o programa, assistir os comerciais e não poder pausar a hora que eu quiser pra ir no banheiro. Gente, isso não existe mais na minha vida, não tem condição. Tô muito mal acostumado, tô mimado pra caramba. Pra mim tem que pausar, tem que assistir na hora que eu tiver afim. Estou afim agora de assistir e é a hora que eu vou assistir. Infelizmente tá muito difícil pra mim assistir TV aberta por causa disso. Mas graças a Deus agora com o Globoplay é só você assistir na hora que você quer. E assim estou fazendo com Linha Direta. A primeira temporada eu assisti na época, assim também no Globoplay. Então vou fazer primeiro o review da primeira temporada, onde eu vou tentar falar caso por caso, e aí a gente vai pra segunda temporada. É isso, gente. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Por favor, se inscreve no canal, curta, comenta, chama alguém pra assistir contigo. E fala aí o que você achou dos meus posicionamentos, que não são os melhores, mas eu admito, são sinceros. E eu vou falar uma coisinha só pra vocês, assim, um segredinho. Cada vez mais tá difícil isso aqui, hein? Essa sinceridade que a gente tem de vídeo que não profissional, de vídeo que não tá buscando ganhar dinheiro. Vocês devem aproveitar. Só tô falando pra você. Aproveita enquanto ainda tem gente assim que nem eu, pra gente ter essas conversas francas. Obrigado e até o próximo vídeo.